Bom, muito boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que me escutam, não é? Todos os queridos presentes e companheiros nesta lembrança tão digna de ser louvada, não é? Da nossa memória textual, do nosso grande poeta. Hum, enfim, não queria demorar muito na minha exposição, porque, enfim, não tenho muitas coisas a acrescentar, uma vez que o mais interessante será justamente abrir espaço para podermos conversar sobre a problemática, os vários aspectos que foram já aqui abordados, e incluindo também o da edição crítica dos Lusíadas. Os Lusíadas são consensualmente considerados um texto de grande complexidade, não é? Como hoje se diz no jargão da crítica literária, é um texto de elevada codificação, não é? Literária, histórica e cultural, e, enfim, torna a sua leitura muitas vezes condicionada. Em todo caso, também podemos acrescentar a observação de Faria e Sousa em relação à dificuldade de leitura, que eu acho muito oportuna. Faria e Sousa diz que Camões não escreveu para ignorantes, não é? E, de facto, se as pessoas quiserem ter o privilégio de uma vivência gratificante, não é, ao nível da melhor consolação do espírito, digamos, naturalmente não poderão ser preguiçosos nem ignorantes, não é? Em todo caso, o apoio da filologia, enfim, é essencial, não é, para que, apesar de tudo, a leitura possa ser mais facilmente auferida, não é, e fruída, não é? Enfim, no triplo aspecto, não é, da filologia de trabalho científico. Não é? A filologia foi a primeira ciência, enfim, na nossa tradição ocidental foi a primeira ciência, a primeira, como é que dizer, enfim, a primeira codificação, não, a partir da palavra, não é? Enfim, é conhecida a história do casamento de Mercúrio e da filologia, não é? Que institui, de facto, o nosso estudo normal, não é? Enfim, que institui o sistema de ensino do Ocidente de algum modo. Bom, mas no aspecto da conservação, enfim, não é um problema que continua, enfim, mas que está naturalmente superado. No aspecto da transmissão, enfim, também, não é? Hoje em dia há meios de transmissão. No que respeita à interpretação, realmente continua a subsistir sempre a hipótese de leitura, não é? No caso dos Lusíadas, hum, julgo que não há nenhuma obra de autor português que em Portugal, e mesmo provavelmente de outros autores, com exceção naturalmente da Bíblia, que tenha sido objeto de um transe editorial tão preenchido e também de um trabalho escoliástico de leitura, não é? Camões, nesse ponto, não se pode queixar, não é? Enfim, pode queixar-se no início, enfim, no descaso da primeira apresentação ou do início da sua entrada no panorama, enfim, no horizonte cultural português, mas não se pode queixar no que respeita à tradição. A bibliografia camoniana é abundantíssima, não é? E no que respeita propriamente ao trabalho de edição, foi objeto, de facto, de uma frequência verdadeiramente inusitada, não é? de trabalho de edição. E o mais interessante nessa memória editorial dos Lusíadas é que, de um modo geral, os editores sempre se assumem como melhoradores, corretores, enfim, respeitadores
da fonte, da origem do texto original. De facto, não, nem sempre isso assim aconteceu, não é? E muitas edições são claramente um pouco desleixadas, mas não é o caso mais grave no que respeita à tradição textual portuguesa. Não é? Hum, Enfim, houve edições, foi havendo edições essenciais e básicas que toda a gente conhece, enfim, que marcam, digamos, todo o percurso da tradição dos Lusíadas, com destaque, naturalmente, para as edições do início do século XVII, mas também, enfim, edições ainda no próprio século XVI, a famosa edição dos Bichos, é uma edição que, enfim, deve ser considerada, não é? Foi o primeiro esforço de interpretação. Depois, enfim, houve naturalmente, enfim, toda uma produção editorial importante, também no século XVIII, enfim, no século XIX, são bem conhecidas, e no final do século XIX surge, do meu ponto de vista, a primeira edição com um trabalho que se pode considerar filologicamente científico, que é a edição de Epifânio, Augusto Epifânio da Silva Dias, não é? Uma edição que será sempre de referência. Depois, houve um conjunto de edições no século XX que melhoraram consideravelmente o acesso à obra de Camões, são edições todas bem conhecidas e nomes. Eu destaco, enfim, no nosso caso, o nome de Manuel Paulo Ramos, que produziu a edição provavelmente a mais divulgada de todas, porque foi texto obrigatório enfim, podemos dizer livro único, não é? Enfim, sem que isso signifique uma qualificação disfémica, ou enfim, que deve ser mal entendida. A verdade é que a edição do professor Emanuel Paulo Ramos, enfim, é uma edição extremamente meritória, acurada, enfim, feita com grande honestidade. O Emanuel Paulo Ramos fez parte do primeiro grupo que se propôs fazer uma edição crítica dos Lusíadas no quadro da Academia das Ciências de Lisboa. Ele secretariou o grupo e em muitas reuniões produziram um material bastante abundante de reflexão sobre esse problema, não é? A edição crítica dos Lusíadas. Enfim, é uma tarefa que não foi ainda concluída e que há, enfim, um conjunto de corações valentes que se propõem realmente levar a cabo esse trabalho. Um grupo que, enfim, reúne a participação do Centro de Estudos Camonianos Universitário de Coimbra, reúne, enfim, da Academia Brasileira de Letras, o professor Bechara, enfim, e uma representante, enfim, que por ela indicada, e também da Academia das Ciências de Lisboa, e mais um grupo. É um grupo que tem, neste momento, em trabalho ativo, 4 investigadores que têm produzido, têm feito um rastreio rigoroso de todas as fontes e todos os testemunhos e que, perdão, põem um pouco como ideal dessa realização da edição crítica, digamos, podemos usar, enfim, de maneira um pouco simplificada, que o objetivo é a integração de toda a informação que se foi acumulando, não é? Porque há informação útil nas fontes mais inesperadas, não é? Superação da informação até agora recolhida e, tanto quanto possível, fazer uma edição crítica, no sentido em que crítico é interpretado como uma edição ne varietur, enfim, é uma expressão que não deve ser tomada com rigor hoje em dia. Nenhuma das noções de totalidade e de completude podem ser invocadas em filologia e em muitas outras realidades. Não é? Enfim, o que é que se
quais são os principais problemas dessa edição que, como digo, tem já, posso falar em milhares de horas de trabalho, não é? Por incrível que pareça, não é? Aparentemente, tratando-se de um texto que tem uma edição princeps, não é? Enfim, da vida do autor, em princípio, a edição não deveria ter muitos problemas. Não, na realidade, como digo, podemos contar já milhares de horas de trabalho, de leituras repetidas, não é? Porque, de facto, hoje as condições para fazer uma edição crítica dos Lusíadas são muito mais favoráveis, mas, obviamente, muito mais dispendiosas no sentido do tempo e do esforço de trabalho. Não é? Enfim, são conhecidas as novas condições em que se trabalha hoje sobre a obra, sobre os Lusíadas. Não? Desde logo, essa possibilidade de termos acesso facsimilado, é certo, enfim, com algumas limitações, mas obviamente com uma capacidade, com uma quantidade de informação nunca antes conseguido, de um número surpreendente de exemplares remanescentes, de exemplares que, enfim, ultrapassaram as injúrias do tempo e, enfim, e os descasos dos humanos, não é? Essa abundância, não é? de fontes, de testemunhos, que aparentemente, enfim, é sabida toda a história das perplexidades que tem o problema da edição Princeps dos Lusíadas, enfim, nada desculpa que não se considerem fontes todos os exemplares encontráveis, não só dos edição Princeps, como das edições do século XVI, das reedições do século XVI, das edições em espanhol, não é? Porque há traduções em espanhol que têm informações preciosas, únicas também, não é? Sobre o texto, e depois das edições do século XVII, onde a memória de Camões se manteve com vivos que viveram ainda com Camões e, portanto, tiveram uma informação pessoal. Não é? Além do acesso a esse leque amplíssimo de fontes, que hoje nós podemos consultar e que temos que consultar para poder tomar decisões, há todo um conjunto de trabalho, de levantamento e de estatística linguística sobre a obra de Camões que torna o trabalho de edição mais próximo de um certo rigor verificado, não é? Esse é também um elemento com que não puderam contar nem Epifânio, nem nenhum dos outros anteriores que trabalharam um pouco de modo, digamos, não favorecido, trabalharam à vista desarmada, diria, não é? Bom, enfim, quer dizer, eu não vos posso dar muita mais informação, não é? Enfim, além desta vivência trabalhosa que é percorrer e verificar e tudo, há evidentemente todo uma larguíssima discussão sobre critérios, sobre problemas que tem, não é? Enfim, o principal problema da edição do Camões, em geral, das edições de Camões, é a nossa miserável ignorância sobre a história da língua portuguesa no século XVI, de que temos um testemunho que é contaminado, não é? Pelas opções ortográficas que, evidentemente, tiveram sempre motivações diferentes daquelas da simples representação da língua, não é? As ortografias falsificam completamente tudo o que seria a língua portuguesa, não só do século XVI, como ao longo de todo o nosso processo. Infelizmente, a história da língua portuguesa está muito pouco estudada. Não é? Ultimamente corrigiram-se e houve acesso a fontes que, em todo caso, são bastante
são bastante proveitosas. Eu recordo particularmente, enfim, não é por causa, não é para, enfim, para valorizar o meu trabalho próprio, mas recordo particularmente o corpus lexicográfico do português, que foi recolhido por num projeto de investigação da Universidade de Aveiro, e em que se põe à disposição completa, não é, de todo o público, todas as formas registadas em língua portuguesa na lexicografia do século XVI e XVII, incluindo o Grande Doutor, mas também os dicionários iniciais, que é uma fonte absolutamente imprescindível para quem quer que se queira pronunciar sobre a memória linguística portuguesa. Bom, agradeço-vos me terem ouvido, mas enfim, já teremos conversa naturalmente, certamente muito proveitosa, enfim, eu próprio gostaria de fazer já algumas questões, mas enfim, não posso prescindir que já falei e agradeço, enfim, a vossa benevolente escuta. Não é? Obrigado por me terem escutado. A professora Bárbara, por favor. Sim. Sobre o projeto de Genebra. Então, o projeto de Genebra contempla a edição das obras completas de Camões. Foi iniciado pela Lírica e já saíram 3 volumes dedicados respectivamente aos sonetos, às redondilhas e às canções. E ainda faltam, eu vou ver, porque não sei de cor, o próximo vai ser o volume das oitavas e a seguir elegias, odes, éclocas. E isso, no que concerne à lírica, estamos a falar nos Lusíadas, então já está anunciado por um artigo da colega Rita Marnoto a edição dos Lusíadas, que vai sair dentro deste ano, e pronto, já existe a edição do Filodemo, que saiu antes do que estava previsto, mas que vai ser depois completada pelas outras obras teatrais. Este é o projeto em curso. Que quer saber mais? Bom, eu ia falar de prazos, mas podemos deixar esses prazos para depois. Não. Olha, então, o prazo, os Lusíadas vão sair dentro do ano, dentro deste ano, para, digamos, comemorar, celebrar o aniversário. Depois, toda a obra lírica deve estar concluída daqui a 2025. E, paralelamente, em princípio, vai ser começada, vai ser iniciada a tradução, a versão para português dos livros que saíram e que sairão também em italiano, na lírica, no que concerne a lírica. Portanto, os Lusíadas, claro, que estão escritos e comentados em português, portanto, aí não tem que fazer tradução nenhuma. O resto vai ser absolutamente, vai ter uma versão para português e que será publicada em Portugal. O resto vai saindo de forma digital no sítio no nosso
Centre International d'Études Portugueses de Genebra. São acessíveis imediatamente, sem problema nenhum. Portanto, já estão disponíveis os 4 que saíram até hoje. Confirmo que existem, por cada texto que figura já no sítio, o correspondente volume impresso, que é só para mostrar que existem os volumes, estão aqui, estão bem físicos, não é? E isso para que, pronto, é uma escolha mais dispendiosa, mais complicada. Houve de tudo, faltou o papel, faltou a tinta, com o problema do Covid e tal. Então, podia ser simplesmente de forma digital, mas o grupo de pesquisadores que estão a trabalhar decidiu que é outra coisa ter um livro nas mãos e poder mesmo ver, mesmo ler de forma diferente o que é do que é o formato digital. E até porque eu tenho o hábito de fazer anotações, de sublinhar algo, de acrescentar outro. Então, isso num PDF em que não se pode mexer, é difícil, não é? É toda uma maneira de manusear literalmente o livro que para a minha geração não faz falta. Então há os 2 formatos, digital e em papel. Portanto, os Lusíadas vão sair este ano, o resto da lírica está previsto. Se está programado, não sei, pronto, pode sempre acontecer alguma coisa, já há muitas a acontecer, são previstos dentro de 2025, portanto, para completar a edição de obras completas no próximo aniversário. Muito obrigado. E agora íamos ouvir o professor José Camões sobre a edição do Teatro Camoniano. Então, boa tarde, Filipe. Começo por felicitá-lo por este congresso e cumprimento os meus companheiros de painel. Muito brevemente também, não tenho grande coisa a acrescentar ao que já foi dito sobre a edição do Teatro de Camões que estou a levar a cabo, insere-se num plano vasto de editar o corpus integral do teatro do século XVI e que está, neste momento, concluído em linha numa página de teatro de autores portugueses do século XVI e que frequentemente vou atualizando. Paralelamente, haverá, penso, uma versão em papel que está suspensa há anos na imprensa nacional Casa da Moeda. Saiu Simão Machado, António Prestes, 3 volumes de textos de autores com nome desconhecido, chamados anónimos. Saiu a Tragédia da Vingança de Agamemnon, já saíram alguns volumes. Saíram as Comédias de Sá de Miranda e eventualmente há de fazer-lhes companhia o volume do Teatro de Camões, que apesar de tudo, só no século XXI já conheceu algumas edições importantes, as de Wanda Anastácio, por exemplo, 2 vezes, esta última integrada nas obras completas da responsabilidade da professora Vitalina Leal de Matos, o Márcio Muniz no Brasil, e todas elas têm vindo
a acrescentar novidades e conhecimento novo em relação às edições anteriores, que é o que se espera. Edições individuais de algumas obras, por exemplo, o Filodemo de Génova, de Maurício Peruggi, está já disponibilizado. Os Anfitriões, editados na Galiza por Letícia Ayrion, creio que é, também, e a dificuldade que se põe em relação à edição do teatro do ponto de vista filológico não é tão imensa como nos Lusíadas, porque a tradição de transmissão é mais curta, mas também Anfitriões tem um testemunho único. O Seleuco também, depois de se poder averiguar ou não se realmente é de Camões, como suspeita ou com cautela é atribuído por Grande Anastácio. O Filodemo é o único que tem uma tradição dúplice, mas todos eles, de qualquer maneira, postos, mesmo o manuscrito do Luís Franco Correia diz que terminou em 1589. Portanto, a parte correspondente ao Filodemo não sabemos se foi ainda do início de 57, como ele diz que começa a trasladar os papéis, ou se são do fim já de 1589. Bom, mas de maneira que o que se pretende, sobretudo, como dizia, é integrá-lo e contextualizá-lo no universo do teatro português do século XVI. Isso está feito neste momento, está sempre a ser atualizado. Por exemplo, falava-se há pouco das referências musicais, mas não só, há muita referência à poesia contemporânea, e através da edição digital, que não é só o mesmo PDF, é mesmo uma edição que nasce no digital, ou seja, permite-se reunir com um só botão todo o léxico, peça a peça, ou todo o léxico do teatro de Camões, se quisermos uni-los, ou só dos Anfitriões e do Seleuco, ou só do Seleuco e do Filodemo, o manuscrito. Portanto, há essas escolhas. Há a possibilidade de recuperar pesquisa temática. Eu posso querer, no momento, as que encontrei, as citações que Camões faz no seu teatro, não só de vilancetes ou cantigas, mas de outras fontes. Por exemplo, uma que acabámos também de colocar há pouco tempo no Seleuco, era uma citação que ele diz qualquer coisa como o filósofo grego que diz que eu nasci para mal dizer praguentos, etc. Conseguimos finalmente identificar a fonte dessa citação, e é um trabalho que se vai fazendo. O digital tem essa qualidade da sua própria natureza que permite a atualização frequente. Um livro tem sempre que esperar pela segunda edição, mas, ou pela terceira ou quarta, mas de qualquer maneira prevejo que haja edição em papel num curto espaço de tempo. O professor Telmo dizia há pouco que têm aparecido novos exemplares utilizáveis dos Lusíadas, impressos. No caso do teatro, não se espera manuscritos, folhas volantes? As folhas volantes que se conhecem são as de 1615, não é? de Filodemo e Anfitriões. Não seria ótimo que entretanto, aparecessem, ou mesmo os manuscritos? Nada isso impede, nada nos impede de encontrarmos fontes novas, manuscritos novos, testemunhos novos. É possível, e se calhar não só em bibliotecas, há leilões, há antiquários, há livreiros, há montes de recursos que é possível visitar e tentar encontrar, não é? Há possíveis pistas. Estava o professor o Telmo Verdelho a falar no léxico e na maneira como a ortografia pode ou não representar realmente o que é a língua, mas, por exemplo, pensando no Teatro de Camões, naquela dupla Afonso Lopes, Andrés Lobato,
que faz publicar a primeira parte da Autos e Comédias Portuguesas é a mesma dupla que faz a segunda compilação de Gil Vicente. Portanto, e em anos próximos, 1586, 1587. É saber os critérios ortográficos, por exemplo, estudar as diferenças das ortografias, se eles alteraram a ortografia da primeira compilação, em que sentido, e são constantes no que usam, por exemplo, para a primeira parte dos Autos e Comédias Portuguesas do António Prestes e Luís de Camões. E já agora para dizer que numa primeiríssima investida no léxico, e não só léxico, estilo até, é interessante verificar que o Camões se aproxima muito do Prestes e do Chiado. Claro, do Jorge Ferreira de Vasconcelos, mas já foi falado. Portanto, sim, eu gostaria muito de encontrar, claro, com quem não gostaria de encontrar, e se fosse autógrafo, então, melhor. E haveria alguma hipótese de uma quarta peça, ou não há nenhum testemunho? Eu tenho a tentação, mas são veleidades de crítico, de alguns daqueles anónimos que recolhi e que já editei, pensar que possam ser de Camões. Há um sobretudo, mas não vou dizer qual, que não tenho ainda, tenho algum pudor em publicamente o dizer. Pois, isso seria então a quarta ou a quinta peça. Porque nunca se fez um inventário na altura de que só existiam aliás, só se pensava que existiam duas, depois apareceu a terceira. Apareceu outra, claro. Portanto, é sempre possível, não é? Então, eu devolveria a palavra ao professor Telmo Verdelho para comentar ou abrir livremente o discurso entre todos. Não, a abertura, deixar a palavra livre, não é? Enfim, e quem tiver, enfim, alguma questão a apresentar, faça o favor. Enfim, estamos em conversa aberta, não é? Eu acho que Camões foi certamente um destes escrivães do Pelourinho, não é? Enfim, ele escreveu cartas para outros, não é? Escreveu certamente, eu acho que é perfeitamente expectável que apareçam mais manuscritos, e até poderão ter já aparecido alguns, enfim, que não são identificados em Portugal ou na Espanha, enfim, não obstante essa tragédia do terremoto de Lisboa, que deem um testemunho direto de Camões. Camões escreveu muito, não é? É realmente uma situação de grande perplexidade não ter nenhum testemunho que possa, enfim, proximamente atribuir-se ao prolongamento do seu corpo, não é? Porque, enfim, a escrita feita pela própria pessoa, enfim, é um testemunho único, não é? Prolonga efetivamente o corpo da pessoa, enfim, dá mais informação do que as palavras que deixa escritas, não é? Deixa o gesto, não é? É uma proximidade muito grande. Bom, enfim, não será no fim do meu percurso de existência, mas estou absolutamente convencido que haverá mais novidades sobre a obra e a figura de Camões. Portanto, o autógrafo terá mesmo de aparecer algum dia? Bem, eu não direi que terá de aparecer, mas eu acho que há boas probabilidades, não é? Porque a consciência do património manuscrito, especialmente em Portugal, nunca ultrapassou muito os níveis da Torre do Tombo e de alguns arquivos, não é? Mesmo quando, a partir do início do século XX, se criaram os arquivos nacionais. Há muito manuscrito que está por ler, há muito manuscrito, até impressos, não é? Há impressos de primeira edição que, enfim, tiveram o seu curso na altura em que foram publicados e depois nunca mais foram lidos. Nós temos uma escassa capacidade de vivência dessa memória textual que está até ao momento intransparente, não é?
eu acredito quando houver uma maior liberdade de subsistência, não é? Os tempos não são muito promissores, mas quando houver uma maior liberdade de subsistência, que haja mais investigadores, estudiosos e gente de gosto comum que procure na memória textual e particularmente, enfim, até nos testemunhos, nos arquivos manuscritos, que procure contentamentos um pouco mais gratificantes do que assistir a um futebol. Quem se confronta com um manuscrito escrito no século XVI e lê e tem essa consciência de que há ali uma comunicação tão próxima, não é? Como se de facto houvesse uma vivência com a própria pessoa que deixou aquele gesto, sente uma satisfação rara, não é? Enfim, e que de algum modo lhe sugere o seu sentido da própria transcendência. É uma forma de comunicação tão imediata, e a comunicação, enfim, é aquilo que nos mantém, é aquilo que nos supera, é aquilo que nos transcende, não é? A comunicação é o segredo da vida e do mundo. Eu acredito plenamente que temos muitos manuscritos por ler e por descobrir, não é? Há muitas surpresas que podem acontecer, continuarão a acontecer, de certeza. Enfim, desculpem, não, enfim, isto é uma divulgação que não tenho a palavra. São milhares de códices em coleções particulares e comprados por colecionadores privados também e públicos, e instituições públicas, não é? Tem milhares de códices por ler. Eu estou convencido que há códices do século XVI que sobretudo em casas espanholas, não é? Há códices do século XVI com muitos testemunhos portugueses. E nas nossas bibliotecas, enfim, a biblioteca da Universidade de Coimbra, aqui tem um arquivo de manuscritos que está em grande medida por ler. Foram cheirados, não é? Enfim, há imensos textos nesses manuscritos, enfim, do século XVII, certamente do século XVI, não é? Que estão por ler e que preencheriam muito, de maneira muito, com grande contentamento, qualquer leitor que quisesse utilizar as suas ociosidades para essa vivência. E eu agora também diria à professora Bárbara para comentar. Essa descoberta dos novos códices, não é, que tem acontecido pouco a pouco a um ritmo, se calhar, não desejável. Eu estou totalmente de acordo com o professor Telmo, o qual, aliás, descobriu um desses códices. Eu estou ainda à espera da sua publicação, do Cancioneiro Verdelho. Pronto, o professor Telmo é a prova vivente de que se pode encontrar manuscritos do século XVI, talvez mesmo antes, e de maneira fortuita. Lembro que temos a obra do André Falcão de Rezende, só porque um tal... por causa de chuva, entrou numa farmácia e viu o rapaz que estava a embrulhar pastilhas com folhas de papel, assim, e ele foi descobrir que aquelas folhas de papel para embrulhar eram folhas da obra de André Falcão de Rezende. É o único manuscrito que nos resta de André Falcão de Rezende, e estava a ser destruído numa farmácia. Então, estou convencida que há muito material ainda para descobrir, e que muito está já nas bibliotecas e nos arquivos que são acessíveis, mas que nunca foram, digamos,
lidos, investigados de maneira sistemática. Outra fonte certa de manuscritos desconhecidos são as bibliotecas particulares, e falando com o responsável da Biblioteca Dom Manuel II de Vila Viçosa, descobri que, sobretudo, esses prédios do século XVIII, XIX, com herdeiros que não estão de acordo, tal, enfim, são vendidas as casas, junto com tudo o que está lá dentro, inclusive as bibliotecas. E este é um património que arrisca de ser, de ter uma dispersão e, em princípio, pode haver aí textos da época do século XVI, novos documentos, novos manuscritos, e até, como dizia o professor Telmo, na Espanha, porque são muitíssimos os cancioneiros, os manuscritos bilíngues da época que se conhecem, e, portanto, é muito, muito provável que outros, e não poucos, ainda estejam para descobrir nos arquivos, nas bibliotecas da Espanha, por causa desse bilinguismo, do fato da monarquia dual e tal, dos câmbios linguísticos que havia, do fato que portugueses, espanhóis, castelhanos ou espanhóis podiam escrever nas duas línguas, mesmo sendo mais fácil encontrar portugueses que escrevam em castelhano do que o contrário. Portanto, sim, há uma infinidade de possibilidades de novos descobrimentos, só que, pronto, eu acho que deveria ter verbas não só para investigar nas bibliotecas, nos arquivos existentes, mas verbas para comprar essas bibliotecas particulares de velhas casas, de famílias que vivem na mesma casa, até passo, né? Desde gerações, e este é um património que teria de ser conservado pelo Estado, de ter verbas para comprar diretamente este património literário, claro, de certa época e de certa proveniência. Porque sempre o Estado está curto de fundos, não é? Para esses tipos. Pois claro, não tem verba para nada, mas isto seria, seja para pesquisadores no que já se conhece, no que já existe, seja para comprar bibliotecas particulares, que são vendidas em bloco. Portanto, não se sabe o que está dentro, mas é muito provável que aí se encontrem manuscritos muito antigos. Pois, um paradoxo que eu sinto é que temos todos a sensação, que à medida que avançamos no tempo, sabemos mais, ou vamos sabendo mais, ou melhor. Mas isso é um paradoxo, porque à medida que avançamos no tempo, mais nos afastamos de Camões, de verdade, da época, da vida, da mentalidade e dos documentos que se perderam para sempre, ou que na altura existiam. Então, como é que há esta dualidade
de nós pensarmos, por exemplo, que a ciência filológica agora no século XXI pode fazer o que não se conseguiu fazer no XX, e o XX pode fazer o que não se fazia no XIX, e ao mesmo tempo, pelo contrário, cada vez estarmos mais longe da fonte. Eu posso fazer um breve comentário a essa observação. É que cada saber em seu tempo comporta um sentido de atualidade e não tem o estatuto de saber, não é? Quer dizer, o que nós hoje conseguimos saber não tinha estatuto de saber, porque fazia parte do comportamento normal, do comum, do bom senso, e, portanto, com o distanciamento, é necessário recuperar muita informação que não fazia parte da salvaguarda da memória, não é? Porque o que é hoje conhecido de toda a gente não constitui objeto de interesse, não é? Enfim, as coisas muito abundantes, as pessoas não as valorizam. Toda a gente sabe o comum, a voz pública, enfim. Quando o tempo passa, nós damos conta que afinal nos faltam informações que são essenciais e toda a vida é feita de ruptura e de mudança. Justamente de um momento para o outro, aquilo que constituía uma informação comum e geral perdeu-se, não é? Porque houve essa ruptura, não é? Eu, já agora entrando e alargando um pouco o nosso âmbito de conversa, não é? Em relação, por exemplo, ao testemunho musical da comunicação do professor Fábio Viana, que foi interessantíssimo, né? Que me deixou com uma grande vontade de ouvir algumas dessas canções de Camões com a música do tempo, não é? Eu julgo que é necessário pensar que a música não era vivida apenas no âmbito palaciano, não é? Não, havia muito mais consumo de música no cotidiano, no teatro para toda a gente e no cotidiano caseiro, não é? É curioso que no processo da Inquisição de uma tia do Jerónimo Cardoso, que foi o primeiro dicionarista português, tinha uma tia que, juntamente com uma filha, que estava presa na Inquisição, não é? Em 1550 e poucos. O processo dela estava instruído com um relatório de oficiais do Santo Ofício que as tinham espreitado, não é? Enfim, num caso muito interessante, quase romanesco de investigação. E portanto, durante toda uma Sexta-feira Santa, um oficial do Santo Ofício tinha espreitado a vida, não é? Num andar de baixo, numa casa que tinha um sobrado com buracos e, portanto, permitia perfeitamente que se acompanhasse o que acontecia na parte de cima, no andar, no sobrado superior. O relatório dos oficiais de Santo Ofício dizem que era Sexta-feira Santa, não é? Toda a gente estava nas cerimónias litúrgicas e com a compunção que evidentemente esse dia propiciava, e ela, a Beatriz Cardoso e a filha, né, cantavam cantigas de folgar, como aquela que começa se tu te vais e me derras porque te quejas, não é? Em espanhol, curiosamente, não é? Trata-se de um verso do Teatro de Lopes da Ayala, não sei se, enfim, isso ocorre em outros casos, não é? Provavelmente os processos de Inquisição têm muitos outros testemunhos deste tipo, não é? Sobre a vida cotidiana, sobre as condições de vida. Ora, estão todos por ler, não é? Enfim, é uma homenagem que é necessária fazer aos pobres que foram condenados, não é? E injustiçados nesse tempo, porque assim recuperamos, enfim, um testemunho de uma vida, não é? E relembramos. Não é? Mas aqui já há um caso enfim, inesperado, em que se obtém uma informação que nos dá um pouco ideia do que era o viver cotidiano. Nas casas, enquanto as pessoas, enfim, enfim, descascavam os feijões ou faziam passamanarias, não é? Porque elas tinham muito trabalho de mãos,
cantavam, e cantavam, entre outras coisas, aquela cantiga que diz que o oficial de Santo Ofício conhecia, porque era uma cantiga, havia certamente cantigas da moda, não é como hoje, não é? E nessa altura, muito mais do que hoje, as pessoas participavam e aprendiam essas canções, não é? Esse universo da produção, da vivência musical no cotidiano, não só o teatro certamente era o principal indutor, não é? Não sei se era o principal indutor, mas era certamente um indutor dessa música cotidiana. Mas isso, enfim, era vivido, não é? As pessoas tinham de algum modo que superar as condições de vida que eram austeras e por isso cantavam na rua, cantavam em casa, e a corte também cantava, evidente, daí poderia haver polifonia, havia mais instrumentação, não eram flautas rudimentares, mas a vida e o cotidiano tinham muita música. Então, peço desculpa. Mas era um movimento num só sentido, ou seja, tudo o que era música espanhola era muito popular em Portugal, mas as músicas portuguesas não entravam em Espanha, claro. Não sei, há músicos portugueses que se tornaram famosos em Espanha, não é? Agora provavelmente cantavam em espanhol. O espanhol não era assim tão comum. Bom, enfim, não falo com ciência absolutamente certa, mas enfim, considero que são hipóteses de trabalho aceitáveis. O espanhol não era assim tão comum no público em geral. Ouvia o teatro em espanhol, entendia ou acompanhava, mas o público em geral, o público comum, não falava espanhol, pelo contrário, não é? Enfim, isso foi depois, aliás, uma das razões da resistência à ocupação de filipina. Não? O espanhol era uma língua que era partilhada ao nível da corte, obrigatoriamente, pelos criados da corte, não, enfim, porque a rainha e os filhos eram sempre espanholas, as rainhas, mesmo quando eram aragonesas, falavam espanhol, mas fora do ambiente palaciano, as pessoas que falavam espanhol eram as pessoas que liam espanhol e, sobretudo, sabiam latim, porque o bilinguismo espanhol não se pode dissociar do trilinguismo e, portanto, fazia parte desse, quer dizer, havia um núcleo que não era tão amplo como parece, foi o que deixou mais testemunhos, mas não era tão amplo como parece, que falava o castelhano. O povo não falava o castelhano. Não é? Claro. Isso, posso só corroborar um pouco o que o professor Telmo acabou de dizer. Há peças de teatro português do século XVI, que normalmente há personagens que falam indistintamente português ou castelhano, mas há umas em que há 2 ou 3 personagens portuguesas que não entendem o castelhano. E aquele episódio está construído à volta do desconhecimento da língua castelhana, que provoca cómico, claro, também. E o próprio Camões joga nos Anfitriões com isso do sósia, não é? De ter que falar o Mercúrio em castelhano para se fazer passar. Mas aí no sentido contrário, que domina as 2 línguas, não é? Ou seja, não sabemos como é que era o ator que o faria, não é? Quem faz Mercúrio tem que ser um bilingue mesmo, não é? Ou pelo menos que dê o efeito de bilingue. Então, de facto, essa ideia que vem do teatro, que o espanhol estava presente nas ruas, não é, de facto, tão exato como isso. Não. Era ao nível da cultura, do entendimento, mas não da prática. Ninguém se punha a falar em castelhano por sua vontade, não é? Era um conhecimento passivo da língua. Bom, eu acho que é muito complexo o horizonte linguístico de Lisboa no século XVI é muito complicado. Não é?
era um universo de muitas línguas. Não é? Há referências na própria poesia de Camões. Era um universo de muitas línguas e o próprio português era um português com muitas variantes, muitas variantes. Há indicadores, não é? Desde a Idade Média, já o Fernão Lopes dá notícia das pessoas que falavam assim, não é? Que tinham palatais diferentes, não é? O Gil Vicente, por exemplo, dá perfeitamente testemunho da sensibilidade que havia em relação à fala de grupos bem marcados, não é? O caso dos judeus, o caso dos marginais, que, por exemplo, esse é um facto curioso da fonética portuguesa, não é? Que interpretavam as sequências O-U com OI, que era uma variante, enfim, O-OI, como as palavras derivadas da sequência O, que, são interpretadas por OI ou O, e então esses grupos usavam preferentemente a forma OI, não é? O judeu diz OI, ou outras personagens, não me recordo agora, enfim. E o Gil Vicente anota isso como uma marca distintiva e, simultaneamente, uma marca disfémica negativa, evidentemente, porque caracterizava negativamente essa personagem. O curioso é que depois, não é, por uma questão de, provavelmente, imitação, a língua funciona com uma rede social muito complicada. Em certa altura atualmente surge uma maneira de falar caricatural e depois é adotada pelo público e passa a ser normal. O caso do Oi, por exemplo, um caso muito óbvio, a palavra coisa, não é? Ninguém diz coisa, não é? Pois coisa era completamente anómalo, não é? Porque vem de causa e coisa, não é? Esse grupo marginal dizia coisa, atribuíam a isso e eles integravam-se, não é? Porque havia uma pertença. Bom, há muitos outros elementos que dão a conhecer uma variação linguística muito grande. E dentro dos próprios poetas também, muitos falavam alatinado, provavelmente. Não sei, enfim, desculpa, eu não intervenho. Entre essas línguas extra-europeias, eu não estava agora a pensar nas do Congo, mas especificamente o malaio ou o javanês, lá de que Camões traz um António Jau, este António Jau falaria javanês, não é? Além do português, suponho, não é? A influência devia ser muito pequena, não é? Enfim, como sabe, a primeira chegada à Europa de uma escrita, de uma língua oriental, é o Diário de Vasco da Gama, não é? Que traz, no final, uma lista de duas centenas de palavras, daquelas que são mais necessárias para os marinheiros, com o título de Língua de Goa, não é? E que durante muito tempo foi interpretado como língua da União Indiana, corre agora o nome, desculpem a minha senilidade, mas essa lista de palavras é malaio. Não, sim, é malaio, acho que é malaio, ou de Singapura, ou enfim, para aí, não tenho agora a certeza, enfim, porque a minha memória me falha cada vez mais, mas não é de Goa, não é? Era a língua que falavam o comércio em Goa, né? E essas 200 palavras são uma maravilha, sobretudo como informação socioletal em relação às palavras que os marinheiros precisavam, não é? Algumas palavras, evidentemente, do domínio relativamente marginal, que fazia parte da vida nos barcos e no resto, e é curioso que alguns editores censuraram essas palavras ou corrigiram-nas por termos enfim, elaborados ou técnicos. Enfim, desculpa. Mas em Camões não há muita presença de palavras orientais. Camões era um clássico, não é? Camões tinha uma formação latina, não é? E Camões era extremamente sensível à língua, não é?
isso, as cartas, a professora Bárbara poderá esclarecer-nos a esse respeito, as cartas são um testemunho muito interessante no que respeita a esse aspecto, não é? Enfim, a língua tocava-lhe o próprio coração, não é? Enfim, o convívio sempre que ouvia uma língua diferente, enfim, do português, embora nas suas variantes uma mulher que fosse, enfim, ele ficava frio, não, Camões era extremamente sensível e ele também dá testemunhos justamente sobre a variedade de língua em Lisboa, não é? Enfim, que eram a Babel, não é? Enfim, Lisboa era um mundo onde convergiam as falas regionais portuguesas, porque sabemos que de todo o país convergia gente a Lisboa que falava de modo muito mais acentuadamente diferente do que hoje, não, apesar de tudo, hoje há uma muito maior uniformização. Nesse tempo, em Lisboa, as pessoas que vinham da província tinham marcas linguísticas extremamente marcadas, não é? Mas eram tantas e tão variadas, não é? Que davam essa noção de Babel. Não é? Toda a época, antes da televisão, não é? Toda a época havia esse isolamento linguístico que depois com a televisão desapareceu. Sim, não, mas muito menos marcado, porque, bom, enfim, a escola, a partir de Coimbra, não é? Os modelos, a partir de Coimbra não é de maneira nenhuma modelo, eu não acredito num modelo ideal de língua. Eu acho que eu vou suspender a minha palavra porque necessitamos de ouvir os outros participantes, mas só muito rapidamente. Coimbra não é um modelo, mas a partir da universidade, que foi sobretudo estadiada em Coimbra, andou para lá e para cá 3 ou 4 vezes, não é? De Lisboa para Coimbra, Coimbra para Lisboa, mas, enfim, Coimbra ficou o tempo pregnante, particularmente a partir de 1536. Então, Coimbra passou a distribuir modelos de prestígio muito impositivos, não é? E, portanto, a partir dessa altura, começou um grande processo de muita mais normalização, não é? Da língua. Houve outros fatores, enfim, não é a questão. Eu acho que se deve alargar a conversa. Pois, o que eu estava a pensar é que era normal numa aldeia de Trás-os-Montes nunca se ouvir o sotaque de Lisboa e agora ouve-se por causa da televisão. Sim, mas ouvia-se o sotaque de Coimbra porque em todas as aldeias havia um padre que tinha tido formação escolarizada com modelos já marcados pela procura do prestígio, não é? Pelo latim, não é? E havia em todas as aldeias já uma condicionante burocrática enorme. As aldeias desde sempre que passaram a estar controladas por um Estado central com grandes dependências, não é? Enfim, a Inquisição prendeu judeus no extremo norte de Portugal, no extremo norte, e, portanto, isso significava que havia uma intercomunicação muito intensa e muito ativa e com grande poder de dominação. Então eu perguntaria agora à professora Bárbara se é no futuro possível ou desejável que os especialistas, os camonistas cheguem a um retrato, vá lá, mais ou menos, não direi único, mas unificado, ou se pelo contrário, cada investigador, cada especialista, cada editor acaba por ter o seu próprio retrato de Camões, que é diferente do colega atual e dos colegas anteriores e futuros. E, portanto, se há, de facto, uma tendência a essa diversidade de imagens, de interpretação, de uma psicologia, de um percurso vital e biográfico, ou se é desejável chegar-se a um consenso, o que é que pensaria disto? Mas acho que ter um consenso entre investigadores seria mais uma perda que uma aquisição, porque cada investigador tem a sua formação, no caso da filologia tem o seu método de trabalho
e, portanto, a diversidade de olhar e a diversidade da hipóteses que pode ser feitas é uma riqueza a mais. Não há necessidade de um retrato de Camões que seja assim fixado para sempre, nos séculos, até porque os nossos conhecimentos continuam a acrescentar-se e podem aparecer, como já foi dito várias vezes, outros testemunhos. De certeza vai ser aprofundado o conhecimento, quer da língua da época, que, como disse o professor Telmo, ainda está por fazer uma história da língua portuguesa, e quer os conhecimentos relativos à história, à época do século XVI, digo, a história, a época, aos costumes, a música também, tudo isso vai continuando a ser aprofundado, o nosso conhecimento aperfeiçoado, portanto, não é desejável uma visão única. O Camões, qualquer grande clássico, sempre apresenta novas facetas, novos aspectos para investigar, e pronto, cada um fica com o seu próprio retrato de Camões. Há um Camões para cada investigador, pois. Sim, há coisas que são incontroversíveis, há factos, isso sim, mas, além disso, há a interpretação que é no plano mais individual do que científico, e, além disso, repito que a diversificação, o que se chama de l'approche, a maneira de enfrentar uma questão, um texto e tal, é múltipla, necessariamente é múltipla, e cada uma traz a sua parte de verdade para reconstituir o ambiente e a obra que se está a estudar. E agora aproveitaria estar o professor Fábio Viana conosco, que também nos dissesse alguma coisa da sua... Já nos falou do seu trabalho futuro, mas quer dizer, há de facto a possibilidade de reconstruir as músicas para as quais Camões compunha, porque como essas músicas já existiam, não é? Ele aproveitava o que já se conhecia em parte. Sim, bom, gostava de fazer primeiro esse comentário sobre essa música que tem esse circuito palaciano, mas também, obviamente, tem um circuito mais popular, e ela está presente, né, no teatro, na poesia popular, que é oral, nos trabalhos cotidianos, nas casas, né? E é interessante que na própria constituição desse manuscrito do Cancioneiro de Paris, nós podemos perceber isso naquelas partes do manuscrito, né? Uma primeira seção onde predomina um tipo de poesia mais popular, né, que são vilancetes, onde há uma anotação musical muito mais simples, mais breve, apenas uma voz, às vezes até incompleta, porque aquilo não era necessário, aquilo era quase que uma anotação mnemônica para, essa música é assim. Já a terceira parte do cancioneiro, que traz música a 3 vozes, já se tem um repertório de cantigas com uma estrutura poética um pouco, né, de redondilhas, mas um pouco mais elaborada, onde houve aquele cuidado de se fazer um registro
a 3 vozes, onde se escreve a letra, né, o texto, em cada uma das vozes, para que fique bem fixado a forma como aquilo deveria ser cantado na melodia. Então, aqui a gente já percebe, de uma certa forma, esses 2 circuitos. E, justamente, esse outro circuito mais popular, que é mais afeito à oralidade, o que nós temos, muito possivelmente, são melodias que eram de conhecimento popular, onde se podia colocar qualquer poesia que tivesse aquela métrica. E a poesia em redondilha e a forma fixa, ela facilita muito isso. Então, ela se presta muito bem a esse objetivo. Então, quando o Gil Vicente ou qualquer outro poeta escreve no seu teatro algum momento com uma canção, ele não tinha uma necessidade de anotar a música ou de haver um texto paralelo que orientasse o encenador, digamos assim, sobre aquela música, porque aquilo ali era de conhecimento público, ou o ator, o músico que estivesse ali a interpretar aquela peça, ele teria prontamente um repertório de melodias, né, de gestos melódicos, onde ele poderia fazer essa música. Portanto, né, nós encontramos aí essas concordâncias de voltas camonianas, que nós temos música escrita, mas que já nesses trabalhos da Capela Ultramarina nós temos algumas coisas gravadas, e mais recentemente o que comecei a fazer foi justamente trazer alguns dos motes anotados por Camões, né, volteados por Camões, para outras melodias. Então, nós já tenho aí alguma coisa desenvolvida, né? Alguma coisa foi publicada numa transmissão em direto no ano passado, que está disponível no YouTube. E então é interessante porque nós podemos trazer um pouco à vida algumas das redondilhas que são conhecidas até hoje, né, de Camões, né, que são populares, né, como o Descalça vai pela neve e outras. Então, é interessante que nós podemos ter essa ideia de como soaria essas redondilhas nesse ambiente tão rico, né, como o professor Telmo dizia aí da poesia, das várias formas linguísticas e tudo. Então, a gente vê um pouco isso. Uma outra observação que eu gostava de fazer é que, justamente, sobre essa variedade linguística e como ela passa a ter assim, uma distinção de classe, de valor, digamos assim, é que a gente vai ver depois nos vilancicos já do século XVII, né, que a gente costuma chamar de vilancicos barrocos, muitas vezes aquela peça onde há o falante de línguas diferentes e justamente se explora essa situação de que às vezes um não entende o outro, ou aquele sotaque negro, caricato, né, que apresenta aquele personagem, né? Então, justamente a gente vê registrado ali nessa música, já no século XVII, essa pluralidade linguística que se vivia em Portugal, acho que especialmente em Lisboa. Pois, como grande praça comercial internacional que era. E eu queria também perguntar, uma pergunta que já tenho há muito tempo no meu espírito e que para fazer ao professor José Camões, que é o seguinte: as redondilhas estão cheias de humor, os Lusíadas estão cheios de humor, as cartas são humorísticas. Camões nunca deixou de ser um comediógrafo, é sempre aquele homem de teatro, das comédias, em tudo o resto que fez. Acho que não lhe sei responder, mas também a comédia também temos de ter em atenção que não é propriamente muitas vezes sinónimo de humor, não é? Comédia ainda é, mesmo no tempo de Camões, mais sinónimo de peça de teatro, pura e simplesmente, do que propriamente humorístico, e tem a ver com o final feliz, sobretudo, mais do que com as situações cómicas, como diríamos hoje. Mas sim, realmente, o Camões, ele conhece muito bem, se o Seleuco é mesmo de Camões, eu por acaso penso que sim, ele conhece muito bem a arte de fazer teatro. Ou seja,
chamemos-lhe uma retórica da representação teatral, ele domina e cultiva todos aqueles prólogos da casa onde se vai representar. É comum a outros textos. Em Portugal, do século XVI, há 5 que encenam a representação teatral numa casa privada, e ele conhece o representador, os atores, as figuras típicas do teatro. Tem uma qualidade também de ir buscar os intérpretes, e não sei se o professor Fábio conhece os intérpretes musicais do século XVI em Portugal. Há uma rubrica da Escália no Seleuco que sempre me intrigou, que é quando às tantas o príncipe está mal de amores, não é? Está mesmo deitado, e vêm os músicos para alegrá-lo. E numa das indicações cênicas e diz Alexandre da Fonseca, um deles. Entram os músicos e diz Alexandre da Fonseca, um deles. Ora, não há nenhuma razão para aquele músico ter nome. O nome não aparece nunca em lado nenhum. E eu ponho a hipótese de se tratar de um dos músicos que vieram interpretar a música, não da comédia, mas da música instrumental que o Camões conhecia. Portanto, não diegético, mas o próprio músico intérprete naquela comédia. Tem sido dito, à maneira do Shakespeare e outros autores de teatro, que o Camões subiria aos palcos. Portanto, ele também representa nas peças dele, não é? Isso era normal. Não sei, e eu acho que isso é daquelas veleidades do Wilhelm Stock, que há pouco foram ditas. Ele, por exemplo, propõe um banquete que o Camões organiza, e onde dá nomes a todos os intérpretes, eram todos amigos e todos representaram, mas não faço a mínima ideia onde ele vai buscar essa ideia. Não faço a mínima ideia. Mas como há outros exemplos de autores que subiam aos palcos, há essa remota hipótese. Não sei se é assim tão... Quer dizer, em Portugal, não sei se conhece assim tanto. Shakespeare, sim. Gil Vicente, em princípio, sim, terá sido o próprio. Mas portanto, há uma hipótese de Camões ter subido aos palcos. Há uma hipótese, porque não? Até já se disse que ele fez o papel do representador, precisamente. Pois. É especulação, que pode ser alimentar o espírito, mas pouco mais, digamos que podemos dizer com alguma certeza sobre essas funções, ou sobre essas apetências ou qualidades de Camões. Sempre novas facetas. Então eu agora abriria uma ronda final para que todos os participantes dissessem algumas palavras de encerramento, começando pela professora Bárbara. Parece que está no... Sim, está. Agora estou. Pronto, não sei o que dizer, senão agradecer a organização deste congresso, que tem as suas peculiaridades assim espalhadas por todo o mundo. E pronto, imagino que a partir deste ano até o próximo aniversário de 25, vamos continuando com as nossas pesquisas e vamos provavelmente acrescentar um pouco mais o nosso conhecimento da obra camoniana. Isso é um desejo para todos. Muito obrigado pelos votos. Eu agora passo então também a palavra ao professor Telmo Verdelho. Bom, eu já falei demais, não é? Agradeço esta oportunidade
enfim, foi um privilégio, eu aprendi imenso com os ilustres acompanhantes, justos presentes neste encontro. Muito obrigado. E o melhor possível, acho que Camões há de continuar, enfim, temos toda a esperança nisso, há de continuar a ser uma procurável referência para quem quiser encontrar momentos de um espírito e alguma felicidade, não é? Se não é possível. Muito obrigado os melhores sucessos. E o professor José Camões também para encerramento. Eu também faço minhas as palavras dos meus colegas anteriores, agradecer-lhe a oportunidade de estar neste congresso e também já agora fazer um voto que, para além do Teatro de Camões se continuar a editar, era muito possível que fosse também continuado a representar o Teatro de Camões, que é todo realmente, como disse há pouco, cómico mesmo, para além de ser de comédia, é um teatro de grande talento de dramaturgo. No caso, se eu conseguisse colocar os nossos talentosos alunos a representar Camões, poderíamos contar consigo vir Com até à certeza, Indonésia. maior gosto e empenho. Porque também o professor Fábio Viana também mais ou menos já está apalavrado para um congresso presencial em 24 ou 25, enfim, na primeiras hipóteses, como estarão todos os outros especialistas e professores eminentes que, se quiserem vir, estamos a trabalhar nisso, mas há sempre estes imponderáveis, não é, que têm acontecido, mas a nossa ideia é, a seguir às músicas, então começarmos a representar teatro de Camões na Indonésia, e aqui há formas de teatro especiais, não é? Também há a questão das sombras e tudo isso. Eles podiam começar a fazer, porque uma vez que gostam muito de Camões, porque Camões aqui viveu e aqui compôs poesia e tudo, eles podem pegar a partir daí nesse manancial e adaptá-lo até às próprias formas de teatro locais, tradicionais, não é? Javanês, o teatro javanês. Seria muito interessante podermos, pronto, o professor José Camões e eu podemos começar a pensar nisso, e com o professor Fábio Viana para a música, então a três fazermos aí qualquer coisa que fosse inovador e que chamasse a atenção para ser estreado nesse tal congresso presencial, para o qual, evidentemente, também esperaríamos que o professor Telmo Verdeio se dispusesse a vir, e a professora Maria do Céu, e a professora Bárbara e tudo, mas, por exemplo, esta parte artística era muito interessante trabalhar com os alunos, não é? Porque, como diz o professor José Camões, é raro representar-se o teatro camoniano, não é? Mesmo em Portugal, quanto mais no estrangeiro. Quantas vezes se representou Camões na Ásia? Creio que nenhuma, não é? Direi, em Goa, na Índia, não consta. Em Macau também não. Pois, não conheço. É a altura de fazermos todos votos para isso, trazermos o teatro, a poesia, a música, os eminentes especialistas, a obra já cá está, agora todo esse conjunto que completa, que dá sentido, que interpreta, que atualiza e que acrescenta valor constantemente, trazer então os colegas, os mestres e os alunos, por sua vez, responderem. Eles realmente gostam muito e vão aderir a essa ideia, que eu já tinha começado a falar com o professor Fábio Viana, realmente já tínhamos tido umas conversas prévias, mas agora podemos fazer uma triangulação, não é? Com o professor José Camões e ver o que é que podemos juntar de música, de teatro e do folclore local e ver se sai qualquer coisa criativa de que o Camões gostasse, embora o professor Telmo Verdeio disse que ele era muito purista, não é? E que imune um bocado a influências culturais externas, mas talvez gostasse
do trabalho, porque nós gostamos do trabalho dos nossos alunos, não é? Nós gostamos do trabalho, portanto é normal estarmos todos abertos ao trabalho uns dos outros. E então agradeço em nome da organização do Congresso, não só pela categoria de facto das pessoas que nos responderam afirmativamente e também na comissão científica, onde tive um apoio constante da professora Maria do Céu Fraga, também na questão da chamada de comunicação e da triagem inicial, e tudo isso também nunca estivemos sozinhos, tivemos sempre o carinho dos mestres e gostaríamos de continuar então a trabalhar em equipe, embora cada um possa ter o seu Camões, cada um tem um Camões diferente no coração, mas todos trabalhamos para o Camões de todos nós, que será então ainda maior com tantos contributos. Muito, muito obrigado. Como se diz aqui, Terem Macassi, obrigado e bem-ajam para sempre, pela vossa boa vontade. Obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa tarde para mim.